Conforme prometido, um vídeo mais profundo, mais extenso sobre a série da Netflix, Congonhas, Tragédia Anunciada, que estreou Irineu Guarnier Filho, meu amigo jornalista, meu colega na Box Brasil, na Rede RS. Eu apresento o RS Movimento 6h30 da tarde, Irineu, 10 da noite, ponto de conexão. O Irineu saiu do ponto de conexão, né, aqui da Box Brasil, meia-noite, foi maratonar a série da Netflix, Congonhas. No dia da estreia. No dia da estreia. Eu comecei cheguei em casa 1 da manhã e fui até as 4 da madrugada. Abriu um vinhozinho? Uma paradinha para tomar uma tacinha de vinho e tal, para acompanhar a série do Netflix, que a gente tem uma expectativa muito grande em relação a ela. E vai contar tudo agora nesse vídeo, fica até o fim, curte as nossas redes sociais, meu canal do Renato Martins no YouTube também, te inscreve aí, já toca o sininho. O Irineu é um grande entusiasta de aviação e por isso ele entende muito, sabe muito, e por isso ele vai nos ajudar a entender um pouco dos bastidores daquele acidente do voo da TAM 3054, que foi o pior acidente da América Latina em termos de aviação. E aconteceu no 17 de junho de 2007. Já faz muito tempo, mas a Netflix acabou lançando esse documentário em série, em 3 partes, são 3 episódios, somente agora, depois de tanto tempo, e reconta a história toda, a gente vai falar sobre isso. O Irineu, por isso que eu brinquei do vinho também, um grande entusiasta do vinho, gosta, né, adora, entende, aprecia, também um experiente jornalista de agronegócio, mais de 40 anos no agronegócio. E o Irineu é um contador de histórias, escritor, editor de livros, né? E a gente vai falar... Todo jornalista é um contador de histórias. Mas tu és um bom contador em especial. A gente conta muitas histórias aqui nos bastidores da Box Brasil. Sim. E é por isso que eu resolvi e convidei o Irineu para gravar esse vídeo. Bom, vamos lá. Tu não gostou muito da série. Por quê? Eu não gostei muito, Renato. Vou te dizer por quê. Assim, é uma colagem de reportagens da época. Eles foram buscar, o trabalho de pesquisa é muito interessante, levantaram todos os arquivos das emissoras que cobriram o evento, então havia muito material. Imagino que não tenha sido fácil selecionar tudo isso, compilar tudo isso na série. Mas me parece que cria um clima, assim, de conspiração, uma teoria conspiratória. O tempo todo a série procura encontrar culpados pelo acidente. Isso talvez reflita um pouco o clima de caça às bruxas que havia na época, em razão do chamado apagão aéreo, o caos aéreo. O Brasil estava vivendo uma crise muito grande nesse setor, desde o ano anterior, quando havia acontecido aquele acidente entre o Boeing da Gol e o Legacy, que se chocaram sobre a Amazônia, e o Boeing caiu. Então, a partir dali, houve greve de controladores, e também coincidiu com o aumento do poder aquisitivo da população, que fez triplicarem as viagens aéreas. Então, não havia estrutura no país para tanto voo. Então, era aquele caos nos aeroportos, aquela confusão toda. E o acidente da TAM acontece justamente dentro desse caos aéreo. Então, a série começou a buscar culpados. Quem seria? O governo Lula, a ANAC, a pista de Congonhas, a chuva, todos os elementos foram trazidos para a série. Mas, ao fim e ao cabo, se conclui na própria série que o acidente foi causado por um erro dos pilotos, uma falha humana. Não são culpados por isso, porque eles também morreram no acidente, eram profissionais sérios, ninguém quer difamar o trabalho, né, dessas pessoas. Não eram marujos de primeira viagem. Que eram muito experientes, enfim, mas houve um desentendimento entre homem e máquina e uma ordem contraditória para o computador, que é quem pilota hoje os aviões modernos, é o computador. A ordem contraditória foi dada, uma manete de potência foi baixada para reversão, para desaceleração e frenagem. Para frear, né? E a outra ficou acelerada. Então, essa ordem contraditória criou uma confusão. Já vamos falar um pouquinho mais sobre essa ordem, tá, controversa que pirou aí o computador. E ao fim e ao cabo foi a causa do acidente. Mas foi a causa, então foi falha humana, porque as investigações foram feitas. Isso. Então a série, ela aposta nesse clima de conspiração, mas na verdade já tem uma investigação que foi feita e um resultado que foi dado. Então ela está um pouquinho desajustada nesse ponto, né? Quiseram fazer, quem sabe, um certo sensacionalismo em cima de um fato que já está consumado. Um pouco de mistério. Mas existe o relatório final do CENIPA, enfim, que concluiu como causa principal o problema da inversão das manetes. Agora,
nenhum acidente aéreo, a gente sempre fala isso, é causado por um único problema. É uma cadeia de eventos que se unem para causar o acidente. Então, todo aquele clima, aquele contexto da época, aquela crise pode sim ter contribuído para o acidente. Mas não a pista molhada, como se pensou no início. 42 aviões pousaram um pouco antes. 42? 42 aviões do mesmo porte pousaram um pouco antes, naquela tarde, final de tarde, início de noite, e nenhum teve nenhum problema. O único problema foi com o voo da TAM. Então, realmente ficou muito claro ali o erro humano, a falha humana, que infelizmente acontece. Agora, a série, ela tem um mérito, Irineu, não sei se tu concorda comigo, de procurar algumas pessoas e encontrar para falarem, para dar depoimentos. Então, ali nós temos o presidente da TAM na época, né? Buscaram e ele aceitou dar um depoimento. Que me surpreendeu que ele aceitou, porque muitos não aceitaram, e a série coloca lá no final, nos créditos, eles dizem fulano, foram convidados e não quiseram falar. Me surpreendeu também a Denise Abreu, que era na época a comandante da ANAC, ter dado um depoimento. É um depoimento muito interessante o que ela dá, porque ela foi considerada a grande vilã do episódio. Ela estava no centro de tudo. Culpada, ela estava no epicentro da crise, porque dirigia a ANAC, e ela foi considerada culpada do acidente. Ela foi acusada, inclusive, junto com outros dois. Ela diz numa determinada cena que ela se transformou num bode expiatório, né? Ela quase chorando para a imprensa, disse, fui transformada num bode expiatório dessa crise. Ela não foi muito diplomática em algumas entrevistas, ela deu algumas entrevistas também que não demonstravam muita empatia e tal, e isso causou uma antipatia contra ela, assim. E ela diz na série, agora hoje, ela reflete sobre isso. Sem spoiler. Ela conta que sofreu muito com isso, teve 2 infartos, septicemia, teve 49 pedras na vesícula. Ela atribui tudo ao drama que viveu. Chega um pouquinho mais para cá para a gente ficar enquadrado. Ao drama que ela viveu naquele momento. Irineu, interessantíssimo. Bom, a gente falou o presidente da TAM, a Denise Abreu, o Dario Scott, que perdeu a filha, né? Ele é mais ou menos um fio condutor da série, né? Ele vai conduzindo os depoimentos. Que é o personagem que a gente entrevistou várias vezes aqui também, que era do Rio Grande do Sul e tal. E são depoimentos muito comoventes ainda hoje, muito emocionados. A gente fica muito emocionado, com o coração partido. O pessoal que estava dentro do prédio, né? Que o avião da TAM, ele explodiu, os mais novos que não lembram. Saiu da pista e caiu dentro de um prédio da TAM. Ele entrou explodiu o próprio prédio da própria companhia. E aquela hora da TAM tinha gente trabalhando. E aí também buscaram pessoas. Pulou janela, se jogou de janela. Buscaram sobreviventes, né? Para poder falar justamente no... O número de mortes foi maior do que o número de passageiros exatamente por isso, porque algumas pessoas morreram no prédio. No avião 199. Vários gaúchos também, e aí tem uma sintonia, porque assim, tem gente que é lembrada ali, que faz parte da nossa sociedade aqui do Rio Grande do Sul. Sim. Então tem uma identificação e tal. E também o Milton Zoanazzi, que era o diretor da ANAC, era gaúcho. Isso, né? isso. Então também ele estava no centro das atenções, dos acontecimentos. Então para nós gaúchos tem muita identificação, pelo menos eu senti assim, via além dos colegas nossos também gaúchos e gaúchos sediados em São Paulo que fizeram as reportagens, que aparecem ali, alguns aparecem só a voz, outros aparecem as suas próprias reportagens. Identificamos vários colegas. Tem os grandes apresentadores da televisão brasileira, o Carlos Nascimento, o Datena, o Marcelo Rezende, que já está falecido, aparece um trecho ali onde ele narra o que aconteceu nesse voo 3054. Agora, volto a dizer, acho que o trabalho de pesquisa é interessante. É interessante. Tem sim. algumas falhinhas de edição, sabe? Que eu tenho uma hora, até que tem um rato, a gente fala na TV, né? Quando dá um apagão, eu não sei se eles quiseram fazer tô dando spoiler aqui, um apagão pensativo, reflexivo, a tela fica escura, entra um depoimento e outro, achei que ficou muito grotesco. Eu impliquei um pouco com as reconstituições. Tem coisas em documentários que tu não tem a imagem. Não tem como, não sobreviveu a imagem não aconteceu, ou não fizeram. Reconstituir com atores. E aí tem uma espécie de teatralização, por exemplo, uma mão pegando uma passagem de avião, né? E o Irineu não se incomodou muito com isso, eu me incomodei um pouco mais. Mas o acidente, Irineu, a reconstituição digital do acidente. Aí nós estamos plenamente de acordo. Muito ruim! Muito ruim. Hoje, com os recursos de tecnologia que se tem,
A gente viu aí agora há pouco a série do Ayrton Senna, que faz milagres, uma empresa aqui de Porto Alegre, que faz milagres com aquelas corridas e tal. Aquela série Mayday, Desastres Aéreos, usa vídeos fantásticos, criados em computador. É muito. Faz para jogos hoje, para videogames. Para videogames. É super real. E é muito pobre, né? Aquela animação do acidente, ela é primária. Estudantil. Assim, é de aluno do curso de design de aeronáutica, alguma coisa assim. Parece um simulador de voo mal feito. Mal feito. A hora do acidente. E é repetido muitas e muitas vezes. Poderia ter mais ângulos, mais recursos. Eu acho que essa parte técnica não foi muito bem explicada. É claro que é para leigos, é para o público em geral, enfim, não é para especialistas, mas ela podia ser mais detalhada. Quando se chega no cerne do problema, que é a questão do posicionamento das manetes, é uma simplificação, é quase que uma fotografia, um gráfico que mostra que é uma manete. Então vamos contar agora, para fechar o nosso vídeo, vamos contar qual foi, teve uma ordem, houve uma indecisão entre frear ou arremeter e decolar de novo, porque o avião estava a 200 km por hora, é isso? O avião ele tinha pousado, existem 2 vídeos da Infraero que mostram isso, um avião pousando um pouquinho antes, e ele leva, 15 segundos para percorrer o vídeo, e em seguida tem o vídeo do avião da TAM pousando, o 3054, e aí você vê que ele passa pela tela em 2 ou 3 segundos, quer dizer, ele estava muito acelerado, estava acima de 200 km por hora, provavelmente. E não desacelerou em nenhum momento houve frenagem, embora tivesse havido a tentativa de parar o avião. O que aconteceu? Na hora, quando o avião pousa, eles puxam para trás, os comandantes, aquelas 2 manetes de potência. Como eles tinham um reversor de potência travado, que é um freio auxiliar, estava travado, eles puxaram uma manete e a outra ficou acelerada. E aí você dá uma ordem contraditória para o computador. Você manda ele, é como se você estivesse pisando no pedal do freio do seu carro e ao mesmo tempo no acelerador. O computador bugou, bugou não, porque ele tomou a decisão mais lógica. Ele mediu a pista, ele sabia o comprimento da pista, sabia que já tinha percorrido mais da metade da pista. O avião estava a 200 km por hora. O que era mais lógico? Fazer o avião parar, imobilizar uma máquina de quase 80 toneladas em poucos metros, ou se ele estava a 200 km por hora, aumentar a 50 km por hora e decolar. Porque com 250 daria para decolar? Ele decolaria com um motor tranquilamente, e tem potência para isso. Então o que o computador fez? Desabilitou todos os freios e acelerou, deu potência total para decolagem. Os 2 comandantes, os 2 pilotos, não entenderam o que estava acontecendo e ficaram insistindo, tentando parar o avião até o final da pista. E eles tiveram 15 segundos, talvez um pouco menos do que isso, para tomar essas decisões. É muito pouco tempo, né? E não conseguiram. Ficaram até o último minuto tentando frear o avião, tentando parar o avião. Aí, como tinha um lado... Não freou, nem decolou. Não freou, nem decolou. Ficou no pior dos mundos. Só passou Ficou no pior dos mundos. Pista. Velocidade demais para parar e velocidade de menos para decolar. Não tinha o que fazer. E ainda, como um lado estava desacelerando e o outro lado estava acelerando, houve uma assimetria de potência e o avião girou. Claro. Um lado empurrava para trás, outro para frente, o avião girou e foi por cima do prédio. E aí aconteceu o acidente. Mas, assim, todos os fatores podem ter contribuído para isso: a chuva, a pista sem as ranhuras, o grooving, o caos aéreo, a opção de pousar em Congonhas e não em Guarulhos. Poderia ter ido para Guarulhos aquela noite, mas as companhias não queriam fazer porque isso causava muito transtorno para a companhia, ter que realocar custo, né? Aí tem que botar o ônibus, cancelar voo, botar ônibus. Vamos pousar em Congonhas. Para pousar em Congonhas, vamos pousar em Congonhas. Esse foi talvez um erro crucial aí. Se tivesse ido para Guarulhos, talvez tivessem uma chance maior. O avião tinha muito combustível, na época faziam o tal de abastecimento econômico, o ICMS do querosene de aviação era muito mais barato no Rio Grande do Sul. Eles encheram o tanque aqui em Porto Alegre, os tanques estavam até a boca lotados, para depois o avião poder fazer outros voos com combustível mais barato. Então, quando houve aquele incêndio, foi um incêndio muito grande, a temperatura chegou a 1000 graus e durou muito tempo. No dia seguinte, eles ainda continuavam apagando o incêndio. Então, realmente, as vítimas foram pulverizadas, né? Quase que desapareceram nesse incêndio. Né? Foi eles muito usam triste. o termo vaporizado? Vaporizadas. Uma coisa impressionante. Vítimas que desapareceram mesmo.
Tem corpos que não foram identificados. No final eles põem uma encontrados até relação de os corpos que foram identificados, quando foram, e alguns que ficaram sem... Ficaram no limbo. Devem ter sido vaporizados. Coisa, né, famílias pelo que acabaram excesso não de conseguindo pelo sepultar os excesso seus de mortos. calor. É o que se depreende Claro. do que a série mostra. Não sei exatamente se foi assim, mas aconteceu. Quem quiser saber mais, tu recomendas um livro, é isso? E tem um livro na que tela. eu acho muito interessante sobre esse assunto, que é do Ivan Santana, que é um escritor, muito bom escritor, e também é piloto e conhece muito de aviação. Para mim, esse é o melhor documento sobre o acidente do voo JJ 3054. Perda total. Perda total do Ivan Santana, porque aqui está muito bem detalhado tudo o que aconteceu, minuciosamente explicado. Então acho que é um melhor documento que a gente tem sobre o acidente, além, é claro, do principal, que é o relatório do CENIPA, que pode também ser lido, acessado pela população, né? Tá lá no site do CIPAER, se não me engano. Estou vendo aqui que ele não fala só sobre o 3054, ele faz uma relação com os outros voos e outros acidentes Os também. outros que aconteceram. Inclusive esse do Legacy. Nesse caso ele foca no acidente da TAM, mas ele tem outros livros sobre outros acidentes aéreos. Tá. Então é só ele é um introdução. especialista nisso, um estudioso, né? Então, Perda Total, Ivan Santana é a dica do Irineu Guarnier Filho. Veja a série, né? Veja o que você acha, mas também, se quiser se aprofundar, leia no livro, porque aqui tem muito mais. Eu acho que tem muito mais, está muito bem explicado, melhor explicado do que eu poderia explicar, porque o Ivan é realmente um craque e conhece muito a aviação, além de ser um bom escritor, um ótimo escritor, tem um texto maravilhoso. Agora, no meio vou dar um spoilerzinho só, se você quiser, você para agora esse vídeo. É que, na verdade, não tem spoiler, né, Renato? Porque todos esses fatos são claro, conhecidos, né? claro, mas eu estou falando aqui para leigos, uma geração mais jovem sim, que não viveu. jovens que não viram. Ou os mais velhos que não lembram tanto, porque eu não lembrava, e agora veio o spoiler, né? Que é uma cena de comédia, né? Que o pessoal achou que tinha encontrado as caixas pretas e mandou para os Estados Unidos para análise, mas era uma peça de uma cafeteira. Uma das caixas pretas Não era a caixa preta. Foi por engano. Foi por engano uma cafeteira, um pedaço de uma cafeteira, uma válvula, sei lá o que. Eles confundiram, E aí é um mico, né? Claro, no meio daquela tragédia toda, uma confusão Sim, e tal, sim. mas também a ansiedade de tentar resolver e tudo mais. Porque o avião tem duas e caixas a caixa pretas. preta foi encontrada muito depois. Muito tempo depois. 3 dias depois. Porque ele tem duas caixas pretas, né? Que não na são verdade pretas. são laranjas, né? Uma grava as vozes da cabine com a torre, as comunicações, e a outra grava os dados do voo. E a que se perdeu era justamente a dos dados do voo, né? que era muito importante, era fundamental para esclarecer o que aconteceu, né? Mas felizmente eles encontraram depois num depósito já tinha sido recolhido e estava num depósito. E a cafeteira É foi a falta de comunicação que tem numa hora dessas, né? Mas é normal. Tem um bombeiro que diz que ele viu que aquilo não era. Ele diz. Ele diz isso aqui não era. Isso aí não era. Vocês estão mandando para os Estados Unidos outra coisa. E o era cafeteira. especialista disse, não, é a caixa preta, pode mandar. Mandaram errado e pagaram um mico. Gastaram dinheiro também mandando essa remessa pelo correio. Irineu, muito obrigado pelo bate-papo. Imagina. Sensacional. Sempre bom a gente falar sobre cinema, séries, aviões, carros antigos que tu é um apaixonado. Tem um monte de assuntos aí vinhos, que a gente vai voltar a conversar. Agronegócio, é isso aí. Irineu Guarnier Filho, todos os dias, 10 da noite, segunda a sexta, no Ponto de Conexão, na Rede RS da Box Brasil. Eu um pouquinho antes, 6h30. Irineu participa seguidamente comigo também, do RS em Movimento. Tem que participar do ponto também. Vamos fazer um ponto sobre cinema. Eu te convidei. Vamos fazer um ponto sobre séries. Vamos fazer um ponto sobre comunicação, redes sociais. Eu gosto dessas coisas. Eu sei que tu tem vários assuntos vamos aí fazer. que tu acompanha. Vamos fazer. Valeu, Irineu. Grande abraço. Abraço, não esqueçam, vão lá nas redes sociais, prestigiem também o Irineu. A mim, sigam a gente e também se inscrevam nesse canal do YouTube. Até a próxima.